Deutsche Bank foi nomeado pela China como o banco de compensação para o yuan, uma estreia para a instituição financeira na Europa. Essa é uma das muitas iniciativas da China para internacionalizar a sua moeda. O objetivo é reduzir a dependência de um sistema de pagamentos global dominado pelo dólar americano. O Deutsche Bank afirmou que vai facilitar o processamento, compensação e liquidação para transações em yuan para instituições financeiras e empresas europeias. Lembramos que 20% da balança comercial depende de importações da China na Europa. Ele vai atuar como uma ponte local para estes sistemas de pagamentos chineses. A medida proporciona às empresas e instituições financeiras europeias acesso direto ao sistema financeiro chinês com um fechamento de contratos em yuan, não necessariamente em dólar. Isso inclui mercados de capitais e infraestrutura de liquidez, simplificando os fluxos transfronteiriços para comércio e investimentos entre as regiões. Lembramos que, nesta semana, o Banco Central Chinês prometeu, no plano quinquenal, manter a taxa de câmbio do yuan basicamente estável e expandir o uso da moeda no comércio e investimentos internacionais. Vamos então conversar sobre essa medida com Alexandre Uehara, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da ESPM. Seja bem-vindo à nossa programação, Alexandre. Um prazer sempre tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você. Bom dia a todos. Muito bom para falar com você novamente, meu caro. Meu caro, 20% das importações europeias vem diretamente da China, ou produtos prontos ou insumos para fabricação dentro da própria Europa. Estava faltando um clearing house, um banco de compensações para lidar com essa moeda estrangeira, ou o dólar já fazia parte deste trabalho? Qual a importância dessa notícia? Agora, primeiro banco europeu efetivamente a trabalhar diretamente com o iene nas compensações. Acho que a grande diferença neste momento é exatamente ter aí o Deutsche Bank como um banco não chinês fazendo essa operação do clearing house, né, dessa transação das moedas ali sem passar pelo dólar. De fato, com o crescimento da economia chinesa, sendo a segunda maior economia do mundo, vários países dependem hoje da importação e exportação da China. A China é a principal parceira comercial de vários países do mundo, inclusive do Brasil. E então faz sentido você ter essa câmara de compensação do yuan com a moeda local, a moeda nacional. E no Brasil, o que é diferente agora é que nós temos um banco não chinês fazendo isso. Até este momento, eram geralmente bancos chineses fazendo isso. No caso do Brasil, tem o Banco Industrial Comercial da China, que desde 2023 já faz também esse tipo de transação, né, para as empresas que exportam para a China ou que importam da China, em que o yuan e o real podem ser transacionados sem ter que passar pelo dólar necessariamente. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para estabilidade do câmbio, o plano quinquenal da China prevê essa estabilidade para o preço do yuan. Caso ele seja mais utilizado no comércio internacional, isso vai ser um desafio para o banco chinês manter a sua moeda com uma paridade baixa em relação ao dólar e outras moedas para manter a competitividade industrial. O que a gente pode olhar para frente em relação a essas medidas? Temos que olhar, acho que, dois aspectos. Primeiro é a participação do yuan, apesar dos avanços que têm sido feitos da altura de transação do yuan com outras moedas, o comércio nacional ainda cerca de 88%, 90% do comércio é feito em dólar. Então, apesar de ter assim, um significado, vamos dizer, no imaginário da economia mundial, é baixa a participação. Mas é óbvio que com a criação dessas infraestruturas, com bancos como o Deutsche Bank avançando, é provável que a utilização do yuan acabe se ampliando, porque você reduz os custos das transações internacionais. Então, isso pode, de fato, ter algum impacto ali na administração, na gestão do câmbio pela China, mas, neste momento, o câmbio chinês ele é um câmbio controlado. E que, de certa forma, até neste momento, talvez seja interessante para as empresas que comercializam com a China, porque a gente tem visto aí o dólar, o Brasil tem sentido bastante isso, a flutuação que tem o dólar, o câmbio no Brasil do real em relação ao dólar, porque a geopolítica muda, há conflitos, há vários fatores que podem impactar, e isso cria uma certa instabilidade ou incerteza no câmbio quando as empresas comercializam. No caso da China, como a China controla, né, tem um certo controle sobre esse câmbio, pelo menos durante um período ali, a gente vai perceber que as transações com a China via essas câmaras de compensação, como o Deutsche Bank, vai ser mais interessante.
Justamente eu queria trazer destaque para isso. Quando a gente olha para os relatórios do sistema SWIFT, globalmente o dólar é majoritário nas transações, nos pagamentos globais. Ele é seguido de euro, que tem 20% de todos os pagamentos, libra esterlina com 6%, o iene japonês com 3,60% e o yuan é a quinta moeda mais utilizada em pagamentos internacionais, só que só corresponde a 3%. A gente está longe ainda de ver uma substituição do dólar pelo iene, né? Não é esse o caminho ainda, é mais uma facilitação de negócios do que um plano da China de ocupar este espaço do dólar no comércio mundial? Olha, eu diria que até, vamos dizer, ontem, né, eu diria que esse espaço do yuan no mercado, na economia mundial, estava mais distante, porque havia uma grande, e ainda eu acho que existe, uma certa desconfiança em relação às políticas chinesas, às políticas econômicas, o controle que a China tem sobre o câmbio. Porém, e quem era o fiador, né, de várias negociações de negócio internacional é o dólar e são os Estados Unidos, ou era os Estados Unidos. Mas com toda essa instabilidade e incerteza que tem sido criada pelos Estados Unidos, e aí a gente sempre, né, quando a gente discute isso entre aqueles que analisam a geopolítica mundial, a geoeconomia mundial, a gente percebe que está havendo uma aceleração contrária daquilo que o presidente Trump propôs, né, que ele queria isolar a China, mas com toda essa instabilidade e incerteza, a gente vê agora o Deutsche Bank assumindo essa posição, ele está acelerando um processo de aproximação da China com o mundo, né, e criando canais, infraestrutura para que haja uma expansão do yuan no mundo. Então, eu não consigo dizer para você qual é a velocidade que isso vai acontecer, mas sendo a China a maior economia do mundo, segunda maior economia do mundo, sendo a principal parceira de vários países e sendo um caminho mais fácil e mais barato de fazer as transações comerciais com a China, existe um potencial de avanço, sim, né? Então, a China está conseguindo conquistar um espaço de maior estabilidade. A China hoje, por mais, talvez, paradoxal que a gente possa sentir, se no passado, até a pandemia, era um país muito temido, muitas economias e países pensavam em tirar seus investimentos, e empresas, inclusive, investimentos estavam na China, porque houve ali, de fato, um problema nas cadeias de suprimento. Agora, inclusive os países europeus, agora a gente passa a perceber que os países estão olhando para a China com, vamos dizer, um outro olhar, né? Uma alternativa aos Estados Unidos, e se é uma alternativa, temos que criar as infraestruturas, os caminhos para que a gente possa intensificar e aprofundar as relações econômicas comerciais. Então, talvez a gente veja aí um processo de aceleração daquilo que a China já tentava fazer, né? Já está no plano quinquenal, como você mencionou, né? Até 2030 tem uma internacionalização do yuan, da moeda chinesa, e agora a gente vê um processo de estrutura sendo construída, favorecida pela política de instabilidade ou incerteza dos Estados Unidos. Agora, especificamente olhando para a conta de capitais, a gente tem uma conta corrente na China bastante aberta, uma conta de pagamentos bastante aberta, mas a conta de capitais é extremamente fechada e controlada. Como é que isso, uma notícia conversa com a outra? Apesar de a China querer ocupar este espaço como uma moeda de comércio, ainda dá pouco espaço para o mundo aproveitar o yuan como uma reserva de valor e aí sim disputar espaço com o dólar, e o quão é importante que a China dê esse passo a mais ou não em sentido de liberar a conta de capitais. Uhum. De fato, aí parece que estamos vendo duas situações, né? Cada ação no sentido contrário, tanto é que o próprio governo chinês limitou, né, os investimentos de empresas chinesas no mercado norte-americano e vice-versa, então parece que são caminhos contrários. Eu creio que neste momento é um aprendizado, a China está ampliando o seu papel, o seu espaço e criando oportunidades, assim como aconteceu no comércio internacional no passado. A gente viu que muitos consumidores e empresas tinham muitas desconfianças em relação aos produtos chineses, e ao longo do tempo isso foi se consolidando. Hoje a China exporta não apenas produtos de baixo valor agregado, mas também produtos de alto valor agregado, tecnologia, disputa, né, tecnologias tanto em termos de bens de capital, como também no 5G e outras áreas. Então, houve um crescimento, houve uma consolidação do papel da China no mundo, e eu creio que na área financeira também isso vai acontecer. A gente está havendo uma acomodação em que a China vai ajustando ali as suas posições, suas políticas, né? E, do outro lado, também os parceiros, os países parceiros, vão aprendendo a lidar com isso. Então, por isso a gente pensa que não é algo de imediato, a China não vai substituir, ou o yuan não vai substituir o dólar de imediato, é uma construção, mas é uma transição que a gente percebe, né? Nas relações internacionais a gente diz que existe ali uma potência, né, ascendente e uma outra potência que está perdendo essa posição. E, de fato, né, em diversas áreas, são várias camadas, vários níveis, elas acontecem em velocidades diferentes, mas, de fato, vem acontecendo. Então, eu acho que nesse segmento, como você mencionou, ainda existem ali movimentos aparentemente contraditórios, mas eu creio que no médio e longo prazo isso vai se ajustar.
Alexandre Uehara, coordenador do Núcleo de Estudo de Negócios Asiáticos da SPM. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo dia para você e obrigado pela entrevista. Um ótimo dia mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Agradeço.